Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre ser louvado. Primeiramente, gente boa, eu quero pedir desculpa, né? O padre chegar atrasado na missa, desde quando, né? A gente dá o exemplo para que seja pontual a missa e o padre chega atrasado. Mas, graças a Deus, estava o padre Iago aqui, né? O nosso pároco, ó, vamos começar, porque nós estávamos no futuro terreno, né, do espaço que vai ser dedicado à Mãe Rainha, que está aqui fora da cidade. Nós tínhamos um evento no final da tarde, lá também tinha uma boa quantidade de pessoas, e então também foi demorando, e aí as motos que vinham na frente de nós, a gente tinha que respeitar as motos, né? Não poderia andar em alta velocidade por aí, né? Tem que dar o exemplo também na rua, quando anda com os carros. Mas muito bem, gente boa. O Evangelho, a primeira leitura de hoje é uma leitura muito interessante, é que o profeta Jeremias está ali no momento de oração e no momento de expectativa frente ao povo de Israel. O interessante dessa leitura é que retrata muito também a nossa condição. Essa leitura aqui, ela tem algo semelhante com o filho pródigo, aquele que estava em casa, tinha tudo ali, e ali passa uma minhoca na cabeça dele, e falei, eu quero, a minha herança, eu quero vender, e eu quero ir fazer a minha vida para fora. Eu creio que esse anseio do filho pródigo passa no coração e na cabeça de cada um de nós em algum momento da idade, né? Principalmente lá entre adolescência para a juventude, por ali, nos passa isso, que a gente pensa que para fora da família, longe da família, a gente consegue viver melhor, a gente consegue viver em liberdade, né? E esse anseio de filho pródigo passa no coração de cada um. E a mesma leitura de hoje é a mesma situação. O que aconteceu aí? Vamos contextualizar. O povo de Israel na terra prometida vinha aí numa caminhada, né, bonita como povo, a sua relação com Deus, os reis, né, cuidando do povo, toda aquela dinâmica própria. Mas com o tempo os reis foram se despreocupando do povo. O rei, ele tinha a potestade de ser o sacerdote, de ser o protetor, de ser o provedor do povo. Então, os silos que nós temos aí das cooperativas, quem era que se preocupava com isso? Era o rei, porque ele tinha que se preocupar, caso viesse alguma seca, algum desastre, ele tinha que ter alimento para o povo. E os reis foram como que se descompromissando com o seu povo, foram se preocupando com certas coisas que pertenciam à sua égide, à sua responsabilidade de condução, e o que foi acontecendo? Eles foram se distanciando dessa relação de ser o pai do povo, de ser o pastor do povo. E com isso aqui foi entrando, né, outras ideologias ali, outros deuses. E com isso aqui também entrou os outros poderes, eles se desuniram como povo, se enfraqueceram e também se enfraqueceram frente a outros povos, que os outros povos iam invadindo eles. E neste caso aqui, Jeremias, ele começa a falar sobre o retorno do povo, porque o povo tinha sido já conquistado por outro povo, e esse conquistador colocou eles em exílio, colocou eles no exílio, e está aqui, né, Jeremias, neste lado aqui, sonhando com o retorno do povo, né, o povo que voltará novamente a esta terra, a essa realidade que eles foram tirar. Então há um sonho de esperança do pai do retorno, né, do seu povo. O pai Abraão, que era o profeta do povo, ele está sonhando este retorno. Então nós percebemos aqui também uma relação com o Evangelho do filho pródigo, né? O pai que permitiu que o filho fosse, e sempre sonhando na esperança de que um dia o filho retorne. E quando o filho diz que vai retornar, né, o pai se alegra. E temos todo aquele conto lá que ele vai lá e pega o melhor bezerro e faz uma tremenda festa lá e acolhe o filho, porque ele quer expressar este filho que estava perdido, ele voltou, né? Ele teve um processo de conversão, né? Também nós, às vezes, com nossos filhos,
O filho tem aquele momento de rebeldia, a gente cede, vai. Aí o filho vai, bate a cabeça no muro, vê que não é tão fácil a vida assim e volta. Aí o pai com a mãe, né, tem uma alegria, que bom, voltou, né? A alegria de ter junto. Também esse ir, sair, ele também produz um crescimento, né? A gente percebe que a gente se desenvolve enfrentando as dificuldades, e quando a gente retorna com mais firmeza, com mais segurança, valoriza aquilo que tem em casa e valoriza nas pequenas coisas que até então a gente não valorizava. Então, o povo de Israel, na esperança do povo de Jeremias, né, ele em um momento ele volta novamente a se reunir em torno do templo, a reconstrução do templo, e aí o povo volta a se reunir, unir, mas já não como antes, já diferente. Então há um retorno. Então este sonho de Jeremias se realiza. E o Evangelho de hoje tem uma conexão com esse tema do retorno. Aqui nós temos este jovem que se chama Bartimeu. Bar em hebraico é filho, então quer dizer o filho de Timeu, evidente, né? Bar João, Bar José, né? Então é o filho de. Então o filho de Timeu, ele estava, provavelmente Timeu também era pobre, né? Porque o filho dele era indigente, estava na rua. E tem algo aqui muito interessante, que ele era cego, e quando ele escuta que Jesus está passando por ali, ele grita. Ele quer Jesus, ele quer se aproximar de Jesus. E aí tem um acontecimento ali que nos passa despercebido. O que ele faz? Já na cabeça nossa, você gritou, aí Jesus pergunta lá, manda ele vir para cá, vai lá, Jesus te chamou, vai lá. Ele vai lá. Não. Ele pega, ele atira, ele joga fora o manto. Esse detalhe é interessante não ser presente. Às vezes a gente fica na imagem mais global do Evangelho, mas esquece os detalhes. Então por que ele joga o manto? Para correr, o que tem a ver o manto aí? Né? E o manto, na época de Jesus, ele tem uma importância muito grande. O manto era um casulão, né? Como o padre está usando uma túnica, aqui um casulão por cima, que protegia do frio. Por exemplo, tem uma passagem no Evangelho, eu vou entrar no Evangelho ali, de que se você tem uma dívida, você paga a dívida, inclusive se você tem que dar um manto, você dá o manto. Só que no final do dia, você tem que devolver o manto para quem te passou. Você está te pagando a dívida também com o manto, no final do dia você tem que devolver o manto. Vocês percebem que o manto é algo muito sagrado para cada pessoa. Inclusive no pagamento de dívida não pode ser totalmente desprendido. Você pode passar o dia com o manto como dívida, depois tem que devolver para o dono. Então nós percebemos que o manto, ele é algo importante. E aqui, interessante que o cego, o que ele faz? Ele pega e joga o manto fora e sai correndo para Jesus. E aí Jesus, né, dialoga com ele e diz: a tua fé te curou. Isso é interessante, que os milagres que Jesus faz, Jesus não quer se apresentar como um homem milagreiro. Sempre os milagres está que o outro recorreu a Jesus. Jesus não sai assim curando todo mundo como um curandeiro, né? É a ação do outro que vem em Jesus, e aí diz: a tua fé te curou. Então sempre vai partir, né? Jesus vê que a transformação da pessoa que recorre a Ele tem um movimento de fé, e aí é que acontece o milagre. Então mesmo aconteceu agora com o Bartimeu. O Bartimeu tem um movimento, Jesus grita para Jesus 2 vezes e recorre, e joga o manto. E aí está o manto. O que tem o manto? O manto e simboliza também todas aquelas coisas materiais próprias que cada um tem.
Então, quando o evangelista coloca o manto, é que ele está dando ali também um valor teológico no tema do manto. E que para ir a Jesus, o que você tem que fazer é se desprender, inclusive, das coisas materiais mais sagradas que você tem. O que é sagrado? Não santo, né? Mas as coisas mais próprias que você tem. Você tem que se desprender disso aqui para ir a Jesus. Então é o que o cego faz, ele se desprende do manto, né? O manto é algo que ninguém tira do outro, inclusive as dívidas, você não pode ficar com o manto 24 horas, né? À noite tem que devolver. Então, para Jesus aqui ele estava no caminho. Então, é no caminho a gente faz essa relação com Deus, no caminho da vida, na construção da vida, você faz a tua relação com Deus. E para chegar a Deus, você tem que se desprender. Não está mandando você abandonar tudo. Coisa material, o manto, provavelmente depois o cego teve que ir buscar o manto. Porque o manto fazia parte à noite. Porque à noite baixa a temperatura, não é o nosso caso aqui em Teresina, né? Baixa a temperatura e você tem que ter o manto para se abrigar. Então o manto se tornou sagrado para cada um. É a proteção contra a intempérie do tempo. E o manto era sinal, né, da riqueza de cada um. Então o manto também servia para adorná-lo. Então quanto mais adornado era o manto, ou com determinados tipos de fios que se tecia o manto, era o pedigree da pessoa que usava o manto. Então o manto era como que a maneira que você delatava para fora, né, essa tua riqueza ou não riqueza, além de ser sagrado. Então, nesse caso aqui, né, do Bartimeu, provavelmente não era um manto todo cheio de pedras e cheio de fios finos, mas poderia ser, provavelmente era um manto mais rústico. Mas está por detrás esse desprender das coisas materiais, até aquelas coisas mais próprias que você tem. Isso é uma chamada também existencial para cada um de nós nesse caminho com Deus. Nós temos os nossos mantos. Talvez não é a roupa, mas é o manto, aquele que me cobre. É o manto da arrogância, da pedantia, né, do orgulho. Então, esse manto que me prende, que me escraviza, é que eu tenho que tirar e deixar de lado para recorrer ao Senhor. Então, para nós é uma chamada teológica de conversão. Para chegar ao Senhor, eu tenho que me desprender, né, dessas coisas humanas que me escravizam no dia a dia. E também, aqui nós estamos falando de coisas morais, mais ou menos, mas também das coisas materiais. Às vezes, coisas tão banal, material, nos prende para dar um passo de conversão e de proximidade com Deus. E deveria as coisas não me prender, as coisas materiais são para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento, né? Eu não deveria me prender ali, né? Eu deveria estar ali como um instrumental desse momento na minha vida, e depois as coisas materiais vão passando, né? A gente vai sempre mudando. E a gente, quanto mais velho, é que nem burro que pega no trote, né? A gente mais velho vai se dando conta que as coisas materiais já não é tão importante como a gente imaginava antes que era importante para a vida. E você vai envelhecendo e você, né, das coisas materiais, você vai passando, né, para as coisas mais humanas. Você vai percebendo que o que é importante são as coisas mais humanas, as relações com os outros, os vínculos, né, aquelas coisas que você constrói com os outros e fica. Eu creio que isso é importante também nesse nosso processo de cosmovisão pessoal. Cada um tem a sua cosmovisão, né, e ir construindo essa realidade. Essa realidade que a gente constrói com Deus e, ao mesmo tempo, essa realidade a gente constrói humanamente aqui, um com o outro. Então, eu creio que é importante nós termos essas duas dimensões aí, né, de crescimento, uma humano e a outra espiritual, porque é aí que nós fazemos o caminho.
O caminho de Bartimeu, esse caminho a gente faz nessa dimensão. As coisas materiais estão aí como elementos para a gente fazer o caminho, mas não para nós nos prender nela. Então eu convido a cada um de vocês, olhar, cada um nós somos bar de José, bar de Antônio, bar de Maria, bar de filho de, e que nós temos os nossos mantos, cada um tem o seu manto. É importante olhar quais são as coisas do meu manto que eu tenho que jogar do lado para me acercar mais com o Senhor. Então fica, gente boa, essa nossa reflexão aí para cada um, para que cada um faça esse processo de crescimento na conversão diária. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professemos a nossa fé, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, nascido da Virgem Maria, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Elevemos ao Senhor os nossos pedidos. Nossa resposta: iluminai, Senhor, a vossa igreja. Iluminai, Senhor, a vossa igreja. Sustentai, Senhor, o Papa Francisco e os cristãos do mundo inteiro, para que sejam audaciosos e criativos na vivência da missionariedade, cooperando na expansão do vosso reino até os confins da terra, nós vos pedimos. Iluminai, Senhor, a vossa igreja. Despertai, Senhor, nos corações dos agentes públicos e da sociedade civil a sensibilidade para promover a cultura da vida, o bem comum e o respeito pelos direitos fundamentais de cada pessoa, nós vos pedimos. Iluminai, Senhor, a vossa igreja. Animai e fortalecei, Senhor, com a vossa graça, todos que atuam em diversos organismos e obras sociais, criativas e de promoção humana, em especial os que engajam nas causas dos menos favorecidos, nós vos pedimos. Iluminai, Senhor, a vossa igreja. Que a participação nesta liturgia dominical nos motive ainda mais a prática dos gestos de solidariedade e caridade ao longo desta nova semana que iniciamos. Nós vos pedimos. Iluminai, Senhor, a vossa igreja. Antes de fazermos a nossa oração dizimista, pedimos pela saúde de Maria do Carmo de França, Naildes Maria da Costa Ribeiro Oliveira, pedimos pelos 12 anos da nossa Comissão Arquidiocesana do Terço dos Homens, pelos frutos que nós já estamos colhendo, onde tantos irmãos e também algumas irmãs têm cooperado por esse belo apostolado. Também pelo dom da vida, no sábado pude dar a bênção de Dona Helena Gomes de Oliveira, no seu centenário de vida. Também pelos dizimistas da nossa paróquia que estão aniversariando nessa última semana, Maria Fernandes da Silva, Maria Barbosa Nunes, José Lima Viana, Dalva Ribeiro, Maria Luísa Santana, Manuel do Nascimento de Oliveira, Virgínia de Jesus de Pinho, Catarina Borges de Oliveira,
Cleonice Miriam de Araújo e Márcia Maria de Araújo Paiva. Que o bom Deus favoreça esses nossos irmãos e irmãs e também abençoe o sim do Padre Iago Joaquim e também do Padre Vanderli. Para que o bom Deus os favoreça, nós os pedimos. Dai, Senhor, a vossa igreja. Com a nossa irmã, então vamos fazer a nossa oração do dizimista. Fazei Que eu seja um dizimista consciente. Que cada dízimo que eu devolver seja verdadeiro agradecimento e reconhecimento da tua bondade para comigo. Sei que tudo que tenho de bom vem de ti. Paz, saúde, prosperidade e bênção. Ajudai-me a devolver com liberalidade e com justiça. Tirai todo o egoísmo do meu coração, que eu possa amar cada vez mais os meus irmãos. Quero ser instrumento de paz e união em tuas mãos. Que o meu dízimo seja um ato de amor a ti, Senhor, e a tua igreja. Amém. Amém. Agora sentados com o nosso canto.